Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 10. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar? Então hoje nós vamos resolver a questão 10. Nós viemos aí, fazendo uma sequência de resoluções da primeira prova da USP de 2020. Eu expliquei o que aconteceu, serão 20 questões, porque a prova de cada aluno era uma mescla dessas questões, então eu resolvi resolver todas. Terão algumas que eu vou fazer, duas questões que eu vou colocar junto no mesmo vídeo, porque tratam do mesmo assunto, a gente só pede uma coisinha ou outra diferente, então a gente consegue agrupar, mas a maioria eu vou fazer em um vídeo só, como é o caso dessa questão, tá bom? Vamos começar lendo o exercício. Um bloco de massa M1 está preso a um fio de comprimento L1 que está fixo a uma outra extremidade. O bloco desloca-se num círculo horizontal suportado por uma mesa sem atrito. O segundo bloco de massa M2 está ligado ao primeiro por um fio L2, de comprimento L2, e também se desloca no círculo, conforme mostra na figura. Se os dois blocos giram com velocidade angular ômega, a tensão do fio de comprimento L1 em newtons então ele diz que ambos giram ali com uma velocidade angular que é igual para as duas, tanto para M1 quanto para M2, e tem valor igual a ômega. E aí ele quer saber qual vai ser a tensão no fio L1. Então a gente tem aí no desenho um fio L1 e um fio L2, e aí ele quer saber a tensão no L2. A primeira coisa que a gente precisa entender como é que está esquematizado esse exercício, A gente pode imaginar que esses dois bloquinhos estão presos a um fio, o fio L1 e o fio L2, e que eles estão numa mesa e que eles estão girando. Então, a partir dessa visualização, a gente vai colocar quais são as forças que estão agindo aí, tanto no bloquinho M1 quanto no bloquinho M2. Nós faremos diagrama de corpo livre para um e para o outro. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou desenhar aqui em cima desse esboço que eu fiz aqui e depois a gente separa para cada bloco, tá? Só para a gente entender quais são as forças que estão agindo aí. Então, eu vou pegar uma outra cor, vou pegar a cor azul. E aí, o que a gente tem? Vamos olhar para o bloquinho 1. Olha, o bloquinho 1 ele está ligado a esse fio de comprimento L1. Então, aqui a gente tem uma tração. Deixa eu colocar melhorzinho aqui. Aqui a gente tem uma tração T1, certo? E aí, quem mais a gente tem no bloco 1? Olha, imagina que esse bloco ele está sobre uma mesa. Então, se ele está sobre uma mesa, ele tem uma força de contato. Então, ele tem uma normal. Então, aqui a gente teria um N1. Porém, esse bloquinho ele tem massa. Ele não disse um valor em número, mas ele disse que ele tem massa. Então, se ele tem massa, ele tem o quê? Peso. Então, aqui a gente teria P1, certo? Aí eu vou pegar uma outra cor pra gente fazer, vou pegar um roxinho. Acho que eu vou pegar um rosa, porque daí o roxo acho que fica muito parecido ali. E aí vamos colocar quais são as forças que estão agindo para M2. Olha, veja, M2 está em contato com esse fio, Ele é uma tração com o fio de comprimento L2. Então, aqui eu teria o T2, certo? E aqui, o que eu teria também? Olha, esse bloquinho também está sobre a superfície. Então, se ele está sobre a superfície, ele também tem a normal N2. E o que ele tem também? Peso, porque ele tem massa. Então, ele tem o P2. E aí, o que a gente precisa entender? O movimento, vamos colocar um eixo aqui, o eixo XY. Então, aqui tem o X, aqui eu tenho o Y. O que a gente precisa visualizar disso? Olha, a gente está tendo um movimento no eixo X, concordam? Esses bloquinhos estão girando assim, você imagina a superfície horizontal ali da mesa, eles estão tendo movimento no eixo X. E não estão tendo movimento o quê?
essas forças no eixo, na vertical, elas estão se equilibrando. Então, essa força ali, ela está apontando, nem é, né, se a gente pensar, não tendo um movimento na horizontal, estão tendo um movimento circular que aponta para o centro da trajetória, que seria ali a nossa força centrípeta, que está fazendo o papel ali de quem? Olha, para o bloco 1, quem está fazendo esse papel é o T1, e para o bloco 2, quem está fazendo esse papel é o T2. Então é importante que a gente visualize isso. E ali na vertical não está havendo movimento, os bloquinhos não estão subindo e descendo, né? Então é importante que a gente veja isso para que a gente entenda que essas forças na vertical estão o quê? Se equilibrando, certo? Então vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui. Fazendo o diagrama de corpo livre para o M1, vou chamar aqui de M1, o que a gente vai ter? Olha, se a gente olhar na vertical, o que eu tenho na vertical? Vou colocar aqui quais são as forças. Aqui eu tenho um bloquinho 1, a gente viu que tinha uma normal, tínhamos o peso e tínhamos aqui uma tração. E aí, lembrando o que o exercício está pedindo, né? Se os dois blocos eles giram com uma velocidade angular ômega, a tensão no fio de comprimento L1. O que o exercício está pedindo é T1. É a tensão no fio L1. Então, é isso aqui que a gente está procurando. Então, vamos lá. O que a gente tem? Na vertical, nós temos que N1 vai ser igual a P1. É isso que a gente tem aqui, certo? E aí, a gente tem como força resultante, olha só, aqui, esses caras aqui, eles se equilibram. Isso aqui daria M1 vezes G, certo? Aí, o que a gente tem? Ali na horizontal, que vai ser uma força centrípeta, o que a gente tem? A gente tem que força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Quem que é a força resultante ali? Quem está gerando esse movimento circular, né? Quem está puxando esse bloquinho? Quem está mantendo ele nessa trajetória circular ali? Olha, se você olhar, quem está mantendo ele é essa tração, é esse fio, né, que segura esse bloquinho para que ele não saia pela tangente. Então, aqui seria T1. E aí, quem seria esse M1, né, que vai ser do bloquinho? Quem seria essa aceleração centrípeta? Olha, se a gente olhar, se a gente lembrar, né, tem aí aulas sobre isso, já tem vários vídeos, a gente tem a demonstração até dessa aceleração centrípeta, porquê, né, que é V ao quadrado sobre R. Então, se a gente lembrar lá, é V ao quadrado sobre R. Porém, uma incógnita que ele deu, uma informação que ele deu que é comum tanto para o M1 quanto para o M2, é que ele falou que ambos, né, têm um ômega, né, eles estão com velocidade angular ômega, e esse ômega é igual para os dois. Então, a gente vai colocar em função de ômega, e não em função dessa velocidade linear. Então, aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que V é igual a ômega vezes R. E a hora que a gente coloca dentro da equação da aceleração centrípeta, veja só, a gente fica que ômega vezes R vai ficar ao quadrado sobre R. Isso aqui vai dar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado sobre R, que isso aqui vai dar ômega ao quadrado vezes R, certo? Então, aqui, o que eu vou colocar? No lugar da aceleração centrípeta, eu vou colocar o quê? Ômega ao quadrado vezes R, já que esse R cancela com esse, sobra um Rzão, ok? Então, aqui eu vou escrever o quê? Ômega ao quadrado vezes R. E aí, se eu colocar aqui, o que eu preciso lembrar? Aqui eu preciso lembrar que a gente tem o quê? E aí, pera lá. Olha só, o que eu tô fazendo aqui? O que faltou aqui nesse exercício? Se você aí tá acompanhando, o que faltou aqui nesse bloquinho 1? Faltou quem? Vamos olhar lá para esse exercício? Olha, o bloquinho 1, ele tá ligado ao T2 também. Ele tá ligado a essa tração do L2. Então, aqui faltou para o nosso bloquinho quem? O T2. Por quê? Porque o bloquinho 2, ele o bloquinho 1, desculpa, ele não só é puxado pela linha de comprimento L1, como pela linha de comprimento L2. Então, aqui, esse cara, vamos apagar. Do outro lado tá correto, tá certo. Mas aqui, o que a gente tem?
a gente tem que T1, a gente tem que T1 menos o quê? T2. T1 menos T2 vai ser igual a massa de M1, né? Que é do bloquinho 1, vezes a aceleração centrípeta. Então, isso aqui vai dar, porque senão a gente acharia de cara o T1, mas ele também tem uma ligação com o T2. Então, neste caso aqui, a gente fica que T1 menos T2 vai ser igual a M1 ômega ao quadrado. E aí, quem que é R? Nesse caso aqui é um R1. É o R para o bloquinho 1. Quem que é o raio da trajetória para o bloquinho 1? Olha, se você olhar, o raio para a trajetória do bloquinho 1 é L1. É o comprimento de L1 que vai ser o raio da trajetória do bloquinho M1. Você percebe que o bloquinho M1 ele faz uma trajetória menor do que o bloquinho M2. Então, ele tem um raio menor. Vamos colocar lá? Então, esse cara daqui nada mais é do que L1. Então, é ele que a gente vai colocar aqui. L1. E aí, a gente vai guardar essa informação. Quem nós estamos procurando é T1. Porém, a gente precisa achar T2. Só que a gente vai achar T2 fazendo o diagrama de corpo livre para o bloco M2. Vamos lá fazer isso antes? Então, eu vou fazer aqui um diagrama de corpo livre para M2. Se a gente olhar lá M2, veja só, já em M2 eu só tenho uma tração T2. Eu não tinha colocado a tração T1, passou assim despercebido, mas ali analisando, opa, peraí, ele tá ligado a esse fio de comprimento L2. Porém, o outro bloquinho, ele só tem um fio ligando ele, né, o bloco M2. O bloquinho M2, ele só tem o fio o quê? De comprimento L2. Então, ele só tem ali essa tração T2. E aí, se a gente olhar na vertical, também N2 se cancela com P2. É importante a gente ver isso. Então, o que a gente tem? A gente tem que na vertical, nós teremos que N2 vai ser igual a P2. E aí, depois a nossa força resultante, massa vezes aceleração centrípeta, que vai ser esse movimento, né? Na circular, que faz essa força que mantém esse bloquinho nessa trajetória circular, vai ser quem? Pra gente vai ser T2. Aqui é M2 e aqui nós faremos a mesma coisa. A aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R, porém V é igual a ômega vezes R. A hora que a gente coloca aqui dentro, a gente fica com ômega ao quadrado vezes R. Então, aqui vai ser ômega e esse ômega é comum, eles têm a mesma. Como eles estão ligados, eles andam um delta teta numa variação de tempo igual. Então, eles andam juntos, então eles têm o mesmo ômega, ok? Porque eles estão ligados aqui. Porém, o raio deles são diferentes. E aí, o que a gente tem? Aqui a gente tem o T2 igual a M2 ômega. Só que quem que é o R2? Vamos voltar lá? Olha, veja que o bloquinho M2, ele tem um raio maior. Ele é a junção do L1, ele é a junção do L1 com o L2. É tudo isso aqui, né? O L1 mais o L2 dá o raio do bloquinho M2. Então, aqui, o que a gente vai colocar? Esse cara, o raio de 2 vai ser o quê? L1 mais L2. Então, esse cara daqui eu posso escrever como L1 mais L2. Esse cara daqui eu consegui encontrar o quê? O T2. Agora que eu achei o T2, o que eu faço? Eu volto aqui e substituo o T2. Substituindo o T2, eu consigo achar o quê? O T1, que é o que o exercício pede. Então, T1 menos... E aí, eu vou passar para lá, já vai ficar positivo. Vai ficar M1 ômega ao quadrado L1 mais T2. E aí, quem é a T2? Olha, se você voltar aqui, é M2 ômega ao quadrado L1 mais L2. Então, aqui a gente tem que T1 ficaria M1 ômega ao quadrado L1 mais M2 ômega ao quadrado L1 mais L2. Poderia colocar o ômega ao quadrado em evidência? Poderia, não mudaria muita coisa, mas se você achar que vale a pena, coloque,
Mas essa é a resposta. Então, a gente, como o exercício não deu números, a gente acha tudo em função das letras, ok? Mas isso não muda em nada. E essa é a atração do bloquinho, né? M1 ali, essa atração desse fio de comprimento L1 que puxa o bloquinho 1, ok? Então, esse é o valor de T1, que foi o que o exercício pedia, né? Se os dois blocos giram com velocidade angular ômega, a tensão do fio de comprimento L1 em newtons é. E aí foi o que a gente encontrou, o T1. Então, perceba aqui que o que a gente fez foi o quê? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, aqui essa questão ela já entra no bloco de dinâmica, né? Já saímos lá do bloco de cinemática da prova. E aí, a importância é lembrar que essa ligação da velocidade linear com a velocidade angular, que V é igual a ômega vezes R, e aí nesse caso, como os bloquinhos estão ligados, essa velocidade ômega é a mesma para os dois, então isso é importante, é o que vai ligar também essas trações. E aí a gente também lembrar aqui, né, não esquecer, no começo eu comecei resolvendo colocando só a resultante como T1, mas ali o bloquinho 1, ele tá ligado tanto ao fio T1 quanto ao fio T2, então é importante que a gente coloque as duas trações ali, tá? E lembrar da força resultante, perceber que na vertical a gente não tem movimento, isso aqui teoricamente a gente não usou, mas a gente poderia usar, né? Se tivesse um atrito ali, a gente usaria essa normal. Então, é importante que a gente consiga visualizar isso. Para esse exercício era uma superfície sem atrito, mas se tivesse, a gente com certeza usaria essa normal. Tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Bons estudos, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa questão, fácil, difícil, mediana. Nos encontramos na questão 11, tá bom? Um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!